Olá, primeira série! O grande dia chegou, né? Um dia maravilhoso hoje. Por quê, professor? Hoje estamos aplicando a avaliação bimestral de matemática, né? Então, com certeza você está aguardando ansiosamente para esse grande dia, né? Dia esse que você vai estar mostrando para o professor e também para você mesmo, principalmente, o seu potencial, né? De quanto você aprendeu durante esse bimestre aqui em matemática, né? Todos os assuntos que estudamos, tudo aquilo que a gente estava fazendo aí, nosso estudo focado, vai estar sendo refletido na nossa avaliação, né? É claro que o nosso objetivo maior é que você possa estar desenvolvendo cada vez mais aí o seu potencial, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo aí uma recapitulação daquilo que a nossa avaliação bimestral está solicitando, né? Fazendo você recordar esses principais aí conteúdos, né, avaliativos. Então, pessoal, já peço a você nesse momento a pegar aí o seu material para fazer algumas anotações, né? Porque justamente com esse material que você vai ter de apoio aí na hora da sua resolução, né, para você recordar. Só lembrando que, pessoal, eu peço que, por gentileza, vocês evitem o máximo utilizar a calculadora. Não é nem pelo professor Euler, não, é por você mesmo. Por quê? Tenho certeza que em algum momento você vai precisar aí para a sua vida, né, profissional, tenho certeza, estudantil, ficar em uma sala onde você não tenha essas informações, como telefone celular, não tenha calculadora. Então, eu peço que você faça a prova aí sem utilizar a sua calculadora, né? Ah, professor, eu posso utilizar telefone? Também não, né? Utilize somente aí a sua mente, tá? Tudo aquilo que você estudou e guardou na sua mente aí sobre matemática, que você possa aplicar, né? E se dá, com certeza, aí um bom aproveitamento, né, sobre a resolução da sua avaliação. Então, nesse momento, vou estar compartilhando com vocês a tela e, com certeza, explicando mais sobre o nosso conteúdo avaliativo. Então, vamos lá. Acompanhe aí, pessoal. Então, a nossa série aí é a primeira série do ensino médio, né? A nossa disciplina matemática, professor Euler. Então, vamos lá. Acompanhe aí, né? Recapitulação dos conteúdos avaliativos. Bom, esses conteúdos avaliativos, eles foram todos citados para vocês, enviados nas últimas aulas, feito correção, né, de algumas atividades, mas hoje a gente vai estar enfatizando e tirando algumas dúvidas. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito que a gente pediu para vocês estudarem foram conjuntos, né? E conjuntos nós citamos o conjunto numa forma geral, né? O que é um conjunto, professor? É a união, né, de vários elementos. Então, ou também um conjunto vazio que não possui elementos. Então, a união de vários elementos forma um conjunto, tá bom? E existem vários tipos de conjunto. Conjunto vazio, conjunto unitário, né? Existem vários outros tipos de conjuntos, tá bom? Mais especificamente, a gente estudou aí essa noção de conjunto, né, como um todo. E o que é um conjunto, professor, na forma aí matemática? A gente pode falar sobre conjuntos. Então, conjunto na matemática é uma coleção, né, de um grupo de qualquer quantidade de elementos. Então, através desse conceito, a gente consegue entender o que é conjunto. Bom, mas o nosso objetivo principal é, com certeza, entendermos as operações com os conjuntos. E temos várias operações. Aqui a gente pode verificar, né? Existe a interseção, a união, a diferença, né? A soma de conjuntos, enfim. Então, existem várias informações que a gente precisa aprender, mas uma delas é a principal, que é operações com conjuntos. E como é que a gente faz, professor, essas operações? Bom, dado uma determinada informação e através de um problema, você vai retirar a informação, né, desse problema e verificar aquilo que é comum ou não comum dentro de determinado conjunto. Por exemplo, se fizesse uma pesquisa na sala de vocês, né, para saber qual disciplina vocês mais gostavam. Por exemplo, tivesse lá 25 alunos, né, onde 12, né, dissessem que gostam de matemática, né? 12 gostam de matemática. 8 dissessem que gostam de física, né? 12 mais 8 dá 20, né? E 3 dissessem que gostam, né, das duas disciplinas. Então, quantos alunos não gostam das duas disciplinas? Ah, professor, já sei, eu consigo fazer isso bem rápido. Como é que a gente faz a resolução?
de uma situação como essa, né? Primeiro você vai pegar a informação daquilo que é em comum, que está entre comum os dois conjuntos, né? Que nós chamamos de interseção. O que é interseção? É aquilo que é comum entre os dois conjuntos. Por exemplo, se pegássemos aqui, ó, essas duas figuras aqui, vamos pegar esses dois conjuntos, né? Qual é a cor em comum aqui, professor? O que está em comum aqui? Digamos que fosse considerarmos a figura, o que é em comum, né? Essa figura aqui ela está em comum. Então, a união, né, desses dois conjuntos seria todos os elementos, né? Mas a interseção seria apenas o nosso pentágono, né? O pentágono, observe que seria aqui, ó, a interseção. Por quê, professor? Porque ele está em comum. E o que seria, no caso, a interseção em relação ao exemplo que eu dei anteriormente, que eu citei para vocês? A interseção são aqueles alunos que gostam tanto de matemática quanto gostam de física. Então essa é a interseção. Ou seja, eles gostam tanto de um quanto de outro. O que seria a união dos dois conjuntos? Seria juntar os alunos que gostam de matemática e os alunos que gostam de física, né? Juntarmos esses dois conjuntos faria um conjunto só, certo? Então, através desse conceito, a gente consegue entender e resolver uma questão que envolve operações de conjuntos. Eu pedi para vocês estudarem principalmente a união e a interseção, né? Porque a diferença, acredito que a gente não vai estar citando muito aqui ou utilizando na nossa avaliação. Mas é claro que é muito bom você aprender, né? Bom, além dessa parte de operações de conjuntos, a gente falou sobre os conjuntos numéricos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais. Todos os conjuntos são importantes, mas dentro deles, dentro dessas informações aqui, ó, nós já vamos estar estudando eles, né? É claro, de uma forma bem mais explícita, né? Então, próximo tópico que a gente vai estar com certeza relembrando vocês aqui, deixa eu colocar para cá a minha tela, é sobre o domínio, o contradomínio e o conjunto de imagens de uma função. Então, dado uma função f de a em b, olha aqui, ó, a função f de a em b, ou seja, que elemento sai de a e chega em b, nós temos o domínio como meu conjunto A, são todos os elementos de A é meu domínio. O meu contradomínio é o meu conjunto B, né? Observe todos os elementos aqui, que nesse caso são os pontos, é o meu contradomínio. E o meu conjunto imagem é somente aqueles elementos que o meu conjunto A está interligado, né? Ou seja, as setas chegaram apenas nesses pontos, né? Então esses pontos aqui, ó, esses três aqui, como eu observo com uma chave, é o meu conjunto imagem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então o que é o domínio? Domínio, né? São os elementos que estão aqui no conjunto A. Do contradomínio são os elementos que estão no conjunto B. Então observe, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem legal, né? Digamos que tem alguém que mora lá em São Paulo, né? Mora lá em São Paulo. E vamos considerar que ele seja um turista, né? Esse turista mora lá em São Paulo. Tá aqui, ó. Digamos que está aqui em São Paulo, no conjunto A. E ele quer conhecer o Amazonas, né? Ele quer conhecer o Amazonas. Então o Amazonas é formado por vários municípios. Concorda comigo? Mas esse turista, ele veio apenas, vamos colocar aqui 3 municípios bem próximos, né? Manaus, olha, Manaus, Presidente Figueiredo, né? Manaus, Presidente Figueiredo. E nós temos aqui mais um município, por exemplo, Manacapuru. Ele veio no Amazonas, esse turista, ele veio. Mas quantos municípios ele visitou apenas? Apenas 3, né? O que isso quer dizer? Que o meu domínio, né, nesse caso, ele saiu de São Paulo, ele chegou no Amazonas. Quem é o Amazonas? É o contradomínio. E quem é o conjunto imagem? É o destino que ele chegou. Então, quais foram as 3 cidades que ele visitou? Foi Manaus, né? Foi Presidente Figueiredo e Manacapuru. Então, o conjunto imagem dessa viagem desse turista foram esses 3 municípios. Mas nós temos muito mais municípios aqui no Amazonas, né? Mas ele não visitou. Então, isso quer dizer, é um exemplo que nós estamos dando de domínio, contradomínio e conjunto imagem, né? Então, tem um destino, né? O local de saída tem um destino. E também o objetivo-alvo que ele chegou em algum destino, né? Então, nesse caso, temos domínio, contradomínio e conjunto imagem. Tudo bem? Domínio, representado pela letra D. Contradomínio, representado pela letra CD.
né? E imagem que é representada pela IMG, né? Ou desculpa, IM, imagem é IM, tá bom? Então nós temos aí domínio, contradomínio e conjunto imagem. Tranquilo, pessoal? Ok. Bom, dando sequência no nosso estudo, vamos falar agora sobre as funções, né? Injetora, sobrejetora e bijetora, tá bom? Bom, quando que ela é uma função sobrejetora? Olha só, sobrejetora é quando, olha aí, como é bom e importante saber o que é domínio, né? Quando o meu domínio, né? Quando o meu domínio é o meu conjunto imagem, na verdade, aqui da função sobrejetora, é o meu próprio contradomínio. Então, aqui na função sobrejetora, né? Para ser uma função sobrejetora, o meu conjunto imagem aqui, ó, tem que ter pelo menos um elemento ligado aqui com o meu domínio, né? Então, tendo um elemento qualquer ligado aqui, lembrando que aqui, ó, minha função sobrejetora, não pode sobrar elemento aqui, ó, no meu conjunto contradomínio, tá bom? Então, sai daqui o elemento do ponto x, né, chega em y, elemento x, y. Então, está ligado em apenas pelo menos um elemento, né? Pode sobrar aqui elemento, professor? Não, né? Aqui não pode sobrar, mas também pode estar ligado em apenas um elemento do meu contradomínio, duas setas aqui do meu domínio. Tudo bem? Função injetora, né? A função injetora é quando nós temos elementos aqui do meu domínio, né, ligado com os elementos do contradomínio, né? Observe que eles estão ligados em cada um elemento, né? Apenas um elemento. Aqui, ó, pode estar ligado todos os elementos aqui em dois, né? Por exemplo, pode estar ligado aqui em vários elementos. Mas aqui, ó, cada elemento do meu domínio tem que estar ligado em apenas um elemento no meu contradomínio. E observe, aqui pode sobrar elementos. Observe que sobra elementos, né? Nem todos estão ligados aí com o meu domínio. Opa! Temos também a função bijetora, que acredito que é a mais fácil, né, de todas. Quando que vai ser uma função bijetora? Quando ela ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, aqui, ó, cada elemento do meu domínio está ligado em cada elemento aqui do meu contradomínio. É apenas um, né? Então, 0 em 1, 1 em 3. Então, observe que é uma ligação direta. Ó. Fez essa ligação direta aqui, é uma função bijetora. É bem simples, né, pessoal? Então, função sobrejetora. Não pode sobrar elemento aqui no meu contradomínio, né? E pode sim estar ligado dois elementos aqui da meu conjunto de imagem em um só aqui no meu contradomínio. Aqui na injetora, nenhum elemento da meu conjunto de imagem pode sobrar, é claro, né? E ele pode estar ligado com elementos aqui distintos, né? Aqui do meu contradomínio. E aqui do meu função bijetora, né? Para ser função bijetora tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tranquilo? Ah, professor, aqui tem uma função simples. Bom, essa função simples é aquela que não é nem bijetora e nem injetora, né? Então, nesse caso, temos os três tipos de funções. E na sequência temos mais um tipo, que é a função composta. Bom, essa função composta foi uma função que muitos tiveram dificuldade, né? Mas a gente conseguiu superar juntos. Então, vamos lá para o exemplo de função composta. Temos aqui a função f de x e a função g de x, né? E queremos encontrar a função composta, né, g de f de 3. Como é que eu faço isso, professor? Pessoal, primeiramente eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa situação. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a g de f de 3. E o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que substituir, olha aí, ó. Eu tenho que substituir primeiro na função f, na onde estiver x, ó, eu vou colocar quem? 3. Onde está a função f? Aqui, ó, essa é a função f. Então, f de x é igual a x mais 3. Mas quem é x na função f? É o 3. Então, 3 vai ficar aqui no lugar de x, né? Então, substituindo, vamos ter, ó, f de 3 é igual. Quem é 3, professor? 3 é o x. Então, 3 mais 3, f de 3 é igual a 6. Ou seja, quando x for igual a 3, o meu y vai ser igual a 6, né? É isso que está descrito aqui. Então, o f de 3 é igual a 6. Então, se o f de 3 aqui, ó, é igual a 6, quanto que é o g? Aí, vamos lá.
o g de 6, né? Porque no lugar de f de 3, você vai substituir por 6. Ó. Observe que já substituiu por 6, né? Então, g de 6, quem é 6? É o x. Vai ficar 6 elevado ao quadrado menos 1. 6 elevado ao quadrado menos 1 vai ficar 6 ao quadrado dá 36. 36 menos 1 vai dar 35. Tá bom? Então, o gf de 3, né? Vai ser 35. Tá bom? Quanto que vai ser? 35. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, é só substituir. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, né? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses e depois resolve o que está fora do parênteses. Tranquilo? Tudo bem? Beleza, né? Então, função composta é mais um item que a gente está relembrando vocês aí para a recapitulação. Temos o próximo item, que é a função afim. A função afim ou a função polinomial do primeiro grau. E a função afim ou polinomial do primeiro grau, ela tem um formato. Ela é do tipo, né, ax mais b. Onde o a é o meu coeficiente linear, né? O a é o coeficiente linear. E o b é o coeficiente... O a, gente, só fazendo uma correção aqui, ó. O a é o coeficiente angular, né? E o b é o coeficiente linear. Bom, na função afim, né, nós temos o valor aí conhecido. E queremos já enfatizar sobre o gráfico dela, né? O gráfico da função afim é uma reta, tudo bem? O gráfico da função afim é uma reta. Professor, mas esse formato aqui, ele vai ser aplicado em alguma situação? Sim. O a, gente, ele não pode ser zero, tá bom? O a não pode ser zero. Então, temos o x, que é a variável, e o b é o valor aqui independente, né? Ele não precisa da variável, tudo bem? Então, esse valor b, ele é sempre um valor constante, ele não muda. Por exemplo, se formos pegar uma lei de formação de uma corrida de táxi, né? Então, a corrida de táxi vai ter sempre uma bandeirada. Esse valor da bandeirada, ele vai ficar no lugar do b, né? E o valor A vai ser o valor que vai ser cobrado por cada quilômetro. Lembrando que o quilômetro vai ser o X, né? A cada quilômetro X rodado, nós temos um valor que vai ser adicionado, né? Aí a corrida. Bom, então na função afim nós temos essa lei de formação. Na sequência temos os gráficos. Bom, olha só. Se o A, né, o meu coeficiente angular, for maior que zero, nós temos que a minha função, né, vai ter uma reta crescente. Se o meu A for negativo, a minha reta vai ser decrescente. Quando que ele vai ser positivo, professor? Quando vai ser crescente, quando o A for positivo. Quando que vai ser decrescente? Quando o A for negativo. Ou seja, maior que zero, menor que zero. Bom, além dessa informação do gráfico, nós precisamos também relembrarmos vocês sobre o estudo do sinal. Para fazermos o estudo do sinal de uma função afim, precisamos primeiramente fazer o zero da função. O que é o zero da função? No lugar do x, nós vamos substituir por zero. Onde tiver x, vamos substituir por zero e encontrar o zero da função. Depois, né, fazer o dispositivo prático, né? Nesse caso é a reta. Se ela for o a maior que zero, é reta crescente. O a menor que zero, reta decrescente. E fazer o estudo do sinal aqui, ó. Quando f de x for igual a zero, essa interrogação vai ser substituída pelo ponto onde toca o eixo das abscissas. Ou seja, onde você tiver f de zero, vai ser aqui, ó, representado através da interrogação. Esse ponto vai ficar aqui, esse ponto também vai ficar aqui, né? Então, f de x igual a zero, vamos ter aqui a seguinte situação. F de x maior que zero, vamos ter a mesma situação. E o f de x menor que zero, vamos ter a mesma situação. Esse ponto onde está a interrogação vai ser o ponto aqui, ó, do zero da função, tá bom? Tranquilo? Então, o zero da função vai sempre estar representado aqui nessa interrogação. Bom, depois do estudo do sinal, nós temos nosso próximo tipo de função. Lembrando, função afim, né? Ou função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Próxima informação, ela é crescente ou decrescente? Quando que ela é crescente? Quando o A for positivo. Quando que ela é decrescente? Quando o A for negativo.
Próxima informação, o estudo do sinal, né? Primeiro nós temos que fazer o zero da função. E como determinar o zero da função? Aonde tiver x na nossa função, por exemplo, nós vamos substituir por zero. Tudo bem? E o estudo do sinal, você vai fazer essas três condições aqui para o estudo do sinal, né? Do comportamento do gráfico em relação ao eixo das abscissas. Só lembrando que a coordenada aí do zero da função sempre vai ser o valor de menos b sobre 2a, né? E o valor de y sempre vai ser zero. Tudo bem? Aí vamos para o próximo tópico, né, que nós estudamos, que foi a função quadrática. Na função quadrática a gente aprendeu muito sobre a função quadrática, mas especificamente sobre o gráfico da função quadrática, os coeficientes da função quadrática e também as raízes da função quadrática, né? Primeira informação que nós precisamos saber: a função quadrática, ela é formada, né, pelo tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Perfeito. Esse aí é o formato da função quadrática. Quem é a, quem é b e quem é c, professor? Eles são os meus coeficientes. Então, os coeficientes a, b e c, eles são os coeficientes da função quadrática. Segunda informação: o gráfico da função quadrática é uma parábola. Essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E como é que eu vou saber, professor, se a concavidade dela vai ser voltada para cima ou para baixo? Bom, você vai precisar conhecer o valor do coeficiente A. Se o A for positivo, a concavidade dela vai ser voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então não esqueça disso, né? Outra informação importante: para resolver uma equação do segundo grau ou uma função quadrática, a gente vai precisar conhecer o discriminante e a fórmula de Bhaskara. Quem é o discriminante? O discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o c. Quem é essa fórmula aqui, professor? Essa fórmula é a fórmula de Bhaskara. E para que serve a fórmula de Bhaskara? Para determinar as raízes da minha função. Tá bom? Então, para determinar a raiz da função, primeiro você vai calcular o delta, né, o valor de delta, e depois o valor de x aqui na fórmula de Bhaskara. Aí você vai encontrar a raiz 1 e a raiz 2. Como ou quando eu sei que vai ter a raiz da função, professor? Bom, tem três condições. Primeira, se o delta for igual a zero, essa função vai ter duas raízes reais e iguais. Vamos lá. Se o delta for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. Se o delta for maior que zero, vai ter duas raízes reais e distintas. Então, delta maior que zero, duas raízes reais distintas. E se o delta for menor que zero, não existe raízes no reais. Tudo bem? Vamos repetir novamente. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. E delta menor que zero, não existe raízes no reais. Tranquilo? Perfeito, né? Temos também mais uma situação que a gente pode relembrar, que são os vértices da parábola, né? E o estudo dos vértices a gente não vai estar muito solicitando para vocês, porque a gente já falou, né, aqui nas aulas como é feito o estudo do vértice. Mas se você quiser relembrar, é o seguinte: x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. E para que servem essas informações, professor? Para calcular o ponto máximo e o ponto mínimo da minha função, tá bom? Ou seja, se você chutar uma bola, ela vai atingir um ponto máximo e quando ela tocar no chão, ela vai atingir o ponto mínimo. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente pode estar vendo aqui na próxima figura o estudo, né, em relação ao nosso gráfico, né? Então, observe, pessoal. Nesse gráfico aqui, ó, no meu lado esquerdo do meu plano cartesiano, temos uma parábola com concavidade voltada para cima. O que nós podemos afirmar aqui? Bom, podemos afirmar que as raízes dessa função, né, é menos 3 e menos 1, né? Que o vértice dessa função é menos 2 e menos 2, né? São as coordenadas do vértice. E também podemos afirmar que o A ele é
positivo. Por quê, professor? Porque ó, a concavidade dela é voltada para cima. 3 informações nós já temos aí. No segundo gráfico, olha aí, ó, nós temos a concavidade dela voltada para baixo, né? Essa parábola, a concavidade dela voltada para baixo. Podemos afirmar que a coordenada do vértice, ó, nesse caso, o ponto aqui é 2 e 2, né? Nós temos aqui 2 e 2, então 2 e 2 é a coordenada do vértice. Temos também a informação que as raízes dessa função é 1 e 3, né? Como vocês podem verificar, toca no eixo de x em 1 e no mesmo eixo 3, né? Então, o que nós podemos afirmar também? Que a concavidade dela é voltada para baixo, portanto, o A é negativo, né? O A é negativo. Tranquilo? Bom, então desse feito, nós fizemos aí, pessoal, uma breve recapitulação dos conteúdos que estarão sendo solicitados aí na avaliação de vocês, tá bom? Peço que vocês façam o seguinte: relembre esse conceito aí, né? Faça aí alguma anotação para você relembrar. É claro que você precisa aí só apenas relembrar, né? Porque você vai fazer a sua avaliação. E você mesmo que vai estar fazendo a sua avaliação, você vai ser o seu próprio fiscal, né? Você vai fiscalizar você mesmo. Em que sentido, professor? Bom, você vai estar aí com certeza sendo acompanhado da sua família, né? Mas se você estiver sozinho, faça o máximo, dê o seu máximo fazendo você mesmo sua avaliação, sem precisar estar buscando alguma informação na internet ou querendo fazer alguma utilização de calculadora, porque isso com certeza um dia vai lhe prejudicar. Então, faça tudo a seu benefício, como, por exemplo, fazer sua avaliação de acordo com aquilo que você aprendeu com o professor Euler. Ah, professor, ainda tenho uma dúvida aqui, como é que eu faço e agora? Bom, concentre-se, tente ler a questão 2 ou 3 ou 4 mais vezes aí, com certeza você vai conseguir entender, né, como é feito a resolução. Então, nossa recapitulação de hoje, relembrando, nós falamos sobre conjuntos, né? Falamos sobre as operações com conjuntos, citamos também para vocês sobre a função, né? Os tipos de função, domínio contra domínio, conjunto imagem. Citei para vocês também sobre função injetora, bijetora sobre injetora. Citei também para vocês sobre função composta, função afim e função quadrática, né? Observe que todos os conteúdos que eu acabei de citar, eles estarão disponíveis para você aí na sua avaliação, tá bom? Lembrando que para resolver as questões de número 15 até a questão número 20, eu peço por gentileza que vocês coloquem o cálculo, tá bom? E de preferência de caneta, não deixe a lápis, porque muitas vezes a visibilidade é muito ruim para o professor corrigir quando está a lápis, tá bom? Você pode até fazer de lápis, né? Mas ao final você passe a caneta por gentileza para deixar mais visível, tanto para mim quanto para você na hora de fazer a correção, tá bom? Então, vou finalizando aqui a nossa aula, deixando para vocês agora uma boa avaliação, né? O meu desejo é que vocês consigam atingir aí o máximo, né? As notas máximas, e com certeza com a aula que nós tivemos hoje relembrou muito mais os conceitos, né? E tirou algumas dúvidas, tá bom? Então vou estar compartilhando com vocês agora a avaliação em PDF. Vocês irão imprimir essa avaliação, tá bom? E resolver ela para levar resolvida na coordenação aí do ensino médio, né? Então você vai pegar essa avaliação e entregar dia 16 de abril, né? Nesse caso, você vai terminar de resolver ela e entregar na coordenação dia 16, tá bom? Então, desejo a todos vocês uma boa avaliação, que vocês possam aí conseguir resolver todas as questões e tirar o máximo de aproveito aí em relação ao aprendizado, né? Que esse é importante. Tá bom, pessoal? Então, por hoje eu vou finalizando a minha aula. Lembrando que os alunos também da educação inclusiva, a nossa recapitulação aqui teve enfatizando sempre eles, né, colocando com imagens. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver a avaliação. Todos vocês têm o potencial, né, de resolver. Vocês vão conseguir resolver da forma que o professor solicitou, tá bom? Bom, esse provavelmente vai ser um dos últimos vídeos que eu vou estar postando para vocês, que o próximo vídeo é o professor Alexandre estará assumindo as videoaulas, tá bom? E ele vai estar postando aqui as aulas para vocês. Mas estarei acompanhando com certeza vocês no presencial, a primeira série C, tá bom? A primeira série C, todos os alunos da primeira série C vão estar acompanhando as aulas do professor Euler no presencial. Tudo bem? Então já me deixo aqui vocês meu grande abraço, uma boa avaliação e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!